todos! Vamos para mais uma aula, mais um encontro da nossa supervisão, da nossa mentoria em TCC. E nosso grupo está trabalhando, né, aí mais um livro que é Intervenções Online e Terapia Cognitivo-Comportamentais. Quem ainda não adquiriu esse livro, eu super indico, tem muitas dicas e são essas dicas que nós vamos passar hoje. E nós já estamos no capítulo 8, já estamos avançando aí. Semana passada falamos sobre as estratégias online com os pais e agora com os casais. Então, vamos falar aí bastante. Aí na tela eu coloquei o nome do último autor, Mars, mas não é Mara, tá? Até para vocês depois procurarem aí as leituras, artigo, depois eu corrijo aí, no nome desses profissionais, tá bom? Que são especialistas da área de casais e que trouxeram aí um material bem interessante. Então, vamos ir aqui. As intervenções online, né, também têm sido ampliada para os casais. Né? Como nós já falamos nas aulas anteriores, para nós aqui no Brasil, o boom do online aconteceu com o Covid-19, mas em outros países isso já acontece há um bom tempo. Né? Então, mas os atendimentos com casais ainda está no desenvolvimento, ainda está andando, está caminhando aí um bebezinho. Mas com o Covid e toda essa questão do online, os casais começaram a procurar terapia. Muitos, eu não sei vocês, mas eu conheci muitos casais que entraram em conflitos e até se separaram, né, pelo excesso de convivência, né, a oportunidade de se ver o tempo todo, dividir a mesa para fazer home office, os filhos. Então, isso ampliou bastante o público. Então, e de diversos contextos culturais, sejam de regiões, com pessoas que tinham alguns paradigmas, tipos de casais diferentes daquele que nós temos acostumado dentro do contexto clínico, né? Só o homem, a mulher. Então, assim, foi muito bom porque nós pudemos ampliar aí para muitas pessoas. E dentro das intervenções, até então, que eram só de ática, né, focado aí para duas pessoas, a TCC tradicional, ela foi buscar novas contribuições para ampliar e não ficar só neste modelo de ático. Então, existem aí algumas linhas de terceira onda, que nós sempre falamos, como ela tem auxiliado não só a TCC, mas outros caminhos, psicanálise, junguiana, para que possa ajudar nos processos. Terapia do esquema, minha querida, né, que em breve me tornarei, né, especialista aí na área. Terapia cognitiva integrativa de casal, terapia cognitiva sexual, que é bem interessante, que trabalha principalmente com as disfunções sexuais, e a psicoterapia analítica funcional, que trabalha muito em grupo. Então, pode proporcionar o atendimento aí de forma grupal. Então, essa tela eu vou mandar para vocês, tá? O PDF depois, fiquem tranquilos. Mas pesquisa sobre esses caminhos, as terceiras ondas, essas que contribuem para o atendimento. Principalmente você que já atende casal e se não conhece nenhuma desses caminhos. Como falei, no exterior, né, o atendimento online já acontece aí, ó, já tem processos desde 2004. E aí eu coloquei aí o nome dos projetos que são fortes em outros países. Existem projetos também em 2016, que é um aplicativo, até então esse mais moderno, né, que seria um aplicativo para você observar, compreender e responder. Hoje no Brasil existem alguns, vocês podem entrar aí no seu ícone de aplicativos do seu celular, fazer algumas pesquisas, mas que não substitui a terapia, né? Serve como um auxílio, como uma ferramenta. No Brasil, estamos aí em fase, né,
embrionária, então o negócio está indo, caminhando ainda para o processo, tem muita coisa para acontecer, penso que vai acontecer muitos estudos, novos projetos mesmo, né, para ser testado novas formas de atendimento online, e eu acho que você, né, pode começar a pensar o que eu posso fazer para isso, o que eu posso contribuir. Na turma da manhã, e agora eu falei, né? Eu gostaria muito de ter do ladinho aqui alguém que faça aplicativos, que conseguisse colocar todas as minhas ideias num projeto online, que eu acho que ia gerar muita coisa legal. Então, se você tem essa oportunidade, se você consegue ter esse investimento, talvez, eu acho que seria um projeto bem bacana, e aí compartilha com a gente, por favor. Adoro curtir, comemorar com os colegas que entram nesses projetos inovadores. Tem 2 projetos no Brasil que funcionam muito bem. Um é Viver a 2. Coloquei até a capinha, porque ele é um livro, né? Acabou se formando um livro, mas existem grupos, e que você também pode fazer este grupo do Viver a 2. É só entrar nesse site aí que está na tela. E tem o Connect, né, também. Vou mandar para vocês o artigo, né? No final a gente vai ver aí os 8 passos que esse Connect ele contribui aí, tá bom? Mas são 2 projetos que têm funcionado bem e ganharam uma dimensão positiva aí. Hoje, a nossa aula vai ser aula de dicas, não é uma formação para atender terapia de casal. Isso demanda tempo, especialização, muitos e muitos e muitos livros, né? Uma experiência também no dia a dia. Então, a ideia é trazer algumas ferramentas, algumas dicas para você incluir já no processo que você faz. Ah, mas eu não faço ainda, então eu incentivo você, no final tem as dicas de leitura também aí, possa ler alguns livros, seguir esses autores principalmente, que eles vão auxiliar bastante nesse caminho novo para você no atendimento de casal. Estratégias de avaliação e intervenção. Então, uma que nós usamos muito dentro da TCC, nós fazemos a conceitualização dos nossos pacientes, não é? Você já está craque, né? Na conceitualização. Se não tiver, lá no canal da Verbo tem uma das aulas lá do livro da Judite, fala só sobre conceitualização. Aí você pode rever. Agora, nós vamos trazer essa conceitualização para o casal, colocando um do ladinho do outro. Então, tem até um exemplo aí, né, da April e do Frank, que vocês vão poder ler, acompanhar tudo isso no material que eu vou mandar para vocês, tá bom? Então, muito parecido com o que nós já fazemos. Então, história de vida de cada um, os processos cognitivos de cada um, né, onde nós vamos compreender as principais crenças que esse casal centrais, né? As regras, que são as crenças intermediárias aí, as expectativas que cada um tem, principalmente pelo outro, um do outro, essas expectativas que nos frustram às vezes, né? E aí geram tantas coisas. E aí vai afunilando. Então, quais são as crenças intermediárias aí que esse casal tem um em relação ao outro? E aí depois, qual a estratégia que cada um usa para, né, compreender e aplacar essas crenças? Quais são as consequências que isso gera? Então, percebe que quando eu faço esse diagrama, principalmente junto com o casal, eles vão começar a se olhar, ter a oportunidade de falar, nossa, eu penso assim, ela pensa assim, a gente faz assim, e olha as consequências, né? Brigas, agressões, e aí vai acontecendo, né, traições, como tá aí no exemplo, insatisfação, até na vida profissional, não ajuda em casa, e aí a gente vai entendendo as consequências. Então, uma ferramenta importante aí para você que atende um casal, o diagrama, tá bom? Uma estratégia de intervenção aí, que é o baralho da conceitualização, que vem com várias informações, estratégias mesmo para que nós possamos conduzir aí o casal até esta conceitualização que vamos montar.
Então, dá uma olhadinha na sinopse. Normalmente não tem um precinho muito agradável, né? Mas para aqueles que pretendem focar os seus atendimentos em terapia de casal, né? Porque infelizmente não dá para a gente atender tudo. Então, qual que é o seu foco? Se for casal, vale a pena fazer esses investimentos. Dentro do baralho, né, de avaliação cognitiva, existem algumas estratégias. Uma delas, né, para você ter um exemplo de como funciona aí o baralho, é o roleplay, que nós já conhecemos. Com algumas diferenças, porque ele tem algumas etapas a serem cumpridas. Então, a primeira etapa, nós perguntamos aos parceiros quais são as situações conflitantes. Normalmente ele já se exalta, muda a postura do corpo, um murcha, o outro levanta o peito. Então, assim, só que neste momento vai estar gravado. Óbvio que foi avisado antes para o casal, tá? Depois, num segundo momento, o terapeuta pede que o casal converse sobre a mesma situação, só que com os papéis trocados. O terapeuta, no terceiro momento, o terapeuta pergunta a cada pessoa da relação se o outro representou bem ela. Diferente quando a gente troca, né, os lugares, e como foi, né? E aí, após, né, esse momento, você vai mostrar um novo vídeo, né, dessa pessoa interpretando. Então, após os parceiros, na quarta etapa, eu estou, assistirem a gravação, o terapeuta pergunta o que perceberam e o que podem mudar, aprender, melhorar na sua forma de se comportar. E na quinta etapa, solicita novamente ao casal que converse sobre a situação, levando em consideração o que foi discutido nas etapas anteriores. E grava, assim, mais uma nova conversa. Então, e no final traz aí uma reflexão. Então, esse tipo de atividade de proporcionar o casal a se olhar, porque quando um casal vai, é muito na acusação do outro. Você não faz isso, você não faz aquilo. Né? É difícil vir alguém e falar, não, eu assumo. Né? A gente trocando esse papel, então é uma ferramenta bem interessante e adaptada aí para a realidade do casal. Mais algumas estratégias que são feitas já no atendimento presencial e que precisam ser levadas para o atendimento online também. Uma delas é o acordo de intervenção de brigas. Então, nós, profissionais, vamos interromper, fazer uma intervenção, explicações, e isso já lá na primeira sessão, né? Eu, Lu, quando vou fazer os meus atendimentos, eu uso até uma das estratégias aí que nós vamos ver, que o livro sugere, que é um acompanhamento. Eu faço a primeira sessão com o casal, as duas próximas, uma com parceiro e a outra com outro parceiro, e na quarta que eu vou juntar o casal e ali dar um feedback para ele e avisar como será o processo. E aí vamos falar, olha, se acontecer brigas, eu vou interromper, eu vou fazer algumas intervenções, existe um processo de psicoeducação, nós não podemos, né, vocês não podem quebrar a câmera, né, se houver agressão física, então tudo isso precisa estar bem acordado, ok? Criar estratégias em momentos de tranquilidade, ou seja, quando a gente vai fazer essa devolutiva, normalmente é o lugar, a hora adequada para falar, olha, hoje vocês estão, né, não estão se agredindo. Então, quando acontecer, que estratégia nós vamos usar? E aí, a gente vai criar junto com o casal. Algumas delas tem o time out, que ele é um combinado para interromper a escalada. Então, dar um nome para essa interação. E quem vai escolher este nome é o casal. E por que o casal? Porque vai dar muito mais significado. Então, o casal pode decidir que o time out deles vai ser pare, paz. Ou faz o sinal com uma mão e usa a palavra paz, né? Amor, bonito. Cada casal vai trazer uma palavra, né, que traga um significado. Às vezes acontecem alguns exemplos engraçadinhos, assim, fofinhos, sabe? De jeitinhos que o casal costuma ter na sua intimidade, e eles usam esta palavra. E isso é muito interessante, porque você já vê uma disposição, um interesse
de melhorar, né? Para trazer uma palavra carinhosa. Praticar atenção plena. Então, isso é muito importante. Então, quais são os exercícios de atenção plena que vai ser introduzido no processo? Se alguém puder desligar o áudio, que eu acho que tem um áudio ligado. Então, se ele puder praticar, tá, eu vou respirar, eu vou fazer aquele exercício, exercícios que nós vamos ensinar para os nossos pacientes, ok? Eu vou sentar um pouquinho, vou me afastar, vou pensar, vou trazer uma frase, um conceito. Encorajar o aprofundamento ou a intensificação das emoções primárias, sempre colocamos, olha, aqui vai ser um lugar de aprofundamento. Não vai ser só para tratar o fato que ele não lava a louça e que você não usa a camisola vermelha todos os dias. Isso vai trazer questões do passado, da história de cada um de forma individual, tá? Nós devemos estar aí com uma atenção mega focada, né? Eu já falei com vocês e repito, quando eu faço atendimentos o dia todo só online, eu fico muito mais cansada de quando eu estou na clínica fazendo presencial. O online exige de mim uma atenção muito mais intensa. Então, eu tenho que prestar atenção se o foco da câmera está funcionando, se a bateria não vai acabar, a luz que fica no óculos, e ainda prestar atenção em todos os movimentos e contexto do lugar que os meus pacientes estão, né? De como eles estão. Por exemplo, se eu lacrimejar agora meu olho de choro, eu me afastei aqui um pouquinho e com óculos, talvez vocês não percebam. Então, a gente precisa criar estratégias de perceber isso, se o paciente vai ficar com a bochecha vermelha, vai roer a unha, porque a gente não consegue ver se ele está balançando ali o pé o tempo todo. Então, isso exige de nós uma atenção muito forte. Então, a gente precisa ter cuidado aí para não ter muitos estressores ao redor, né? De repente, coisas acontecendo ao redor do lugar que você está atendendo, porque você pode perder aí muita coisa do seu atendimento. Solicitar mais feedbacks, normalmente sessão após sessão, como vocês estão saindo, como que foi a intervenção hoje, né? O que significou para vocês, o que vocês estão sentindo, pensando. Isso é importante, até para que a próxima sessão haja um planejamento. As sessões com casais, elas são mais estruturadas, né? Só que elas são estruturadas semana a semana, porque cada casal é especial, tem as suas particularidades, ok? Praticar habilidades, então propor aí exercícios específicos para cada caso. Então, se é um caso de sexualidade, se é um caso de falta de comunicação, vai ter habilidades diferentes, ok? Avaliar se para o casal o melhor modelo é na mesma tela ou separado. Até isso nós temos que ter aí este cuidado. Como que o casal prefere? Ficar um do ladinho do outro, ali grudadinho, né? Ou ele prefere fazer em telas separadas? Ou fazer até em lugares separados? Porque às vezes o casal ele já saiu do ambiente da casa, um está morando num lugar ou outro, mas eles procuraram uma terapia e querem ajuda para tentar reconstruir aí essa relação. Interações de bloqueamento em situações problemáticas, então a gente entra ali de criar as estratégias. Então, eu estou muito nervoso, eu sei que vou perder o controle. Qual vai ser a interação? Sair de casa? Respirar? Existe uma estratégia da TBT que é você jogar água gelada no rosto, né? Alguns até colocar o gelo no rosto. É uma estratégia que usa muito nos casos de borderline, quando o borderline está tendo uma crise e você quer interromper aquele ciclo de raiva. Nós podemos adaptar isso para o casal. Tem gente que vai correr, né? Vai para a bicicleta, tem gente que vai para o quarto, vai tomar um banho. Tente trabalhar isso com o seu paciente, né? Com o casal. Qual vai ser o seu bloqueamento? Qual vai ser o seu? Né, para que isso fique marcado e vire até um cartão de enfrentamento.
Exercícios escritos, também gosto muito de solicitar aos casais que eles tenham um caderno de terapia, um aplicativo, né, um nota no celular, no notebook, o que ficar melhor para o casal, para que eles possam anotar passo a passo do projeto que nós estamos, né, do processo terapêutico. Até para que depois nós possamos voltar e fazer uma revisão, e eles ficam com esse caderno aí, quando dá tudo certo, né, deles se separarem, ou quando eles se separam, mas se separam numa boa, porque nem todo atendimento de casal, o casal vai ficar junto. Mas se eles puderem sair de uma relação sem tantos estragos, principalmente quando há filhos, né, isso é muito, muito valioso, ok? Mais algumas estratégias, como a do ciclo negativo, onde nós fazemos perguntas aí para os pacientes, né, sobre como eu costumo reagir quando acontece uma situação ruim, né? Como meu parceiro costuma reagir a mim. Ou seja, é uma atividade que a gente tenta quebrar aquele ciclo negativo. Você é culpado, você. Então a gente volta para si, né? Por isso que até dentro da terapia de casal, eu gosto muito de aplicar o quem sou eu, de formas separadas. E aí o casal depois ele lê junto, né? Lê um do outro, na verdade. E muitas vezes conhece uma história que ele nem sabia, que se coloca no lugar do outro. Então, quando meu parceiro reage dessa maneira, muitas vezes, como eu me sinto. Então, todas essas perguntinhas vão estar aí também na tela de vocês, que vocês vão poder usar aí até como um roteiro para o atendimento. Feridas do passado, de novo, quem sou eu acaba sendo muito legal. Quem não conhece quem sou eu, também está lá no canal da Verbo, é só olhar o vídeo, uma estratégia de redação para que nós possamos enxergar e compreender as principais distorções cognitivas construídas ao longo da vida. E aí vai ter muito mais clareza para o paciente aí quando ele for identificar as crenças centrais, né? Então, feridas do passado. Então, o que eu mais precisava quando era criança, adolescente, adulto e não obtive, ou não foi o suficiente, das pessoas importantes da minha vida, pela minha mãe, pelo meu pai, outros, né? Às vezes foi criado por uma avó, alguma coisa assim. E após descrever aí, o casal discute o que observou e com o auxílio do terapeuta pode fazer relação com as suas sensibilidades emocionais atuais. Quantos casamentos nós vemos que existe uma expectativa de que aquele parceiro seja o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou só o amigo, e não muitas vezes, né, uma relação aí dentro do casamento. Alguns recursos bem interessantes, né? Tem aí a caixinha antiviolência, existe o baralho das habilidades conjugais também, que são bem legais, que é de autoria do Bruno. Existe um teste para a escala de violência entre parceiros íntimos, e isso é muito, muito importante. Nós fazemos essa investigação, mas eu não tenho teste. Então, a gente vai incluir isso na anamnese, né? Porque e de preferência de forma separada, porque quando há um risco risco não, quando há uma violência, muitas vezes o parceiro na frente do outro ele não vai contar. E isso é importante, porque se for um caso, ele me tortura, ele me prende, ele me bate, então neste momento a gente pode sugerir que a terapia se torne individual para aquele que é agredido, né? Porque acabou de se tornar um caso de polícia, né? Um caso muito grave e que nós temos a obrigação de estar em defesa daquele que é prejudicado aí, tá bom? Que está sendo abusado. Tem um questionário também que é praticamente uma anamnese que nós enviamos para os pacientes. Também vou mandar para vocês, mas aí nesse link, nesse endereço aí, você consegue baixar esse formulário, tá bom? Esse questionário, desculpa. Existe também um questionário de visão empática, né?
Eu gosto muito dos questionários, das escalas, e eu não foco, deu 20 sim, 30 não, mas em cada pergunta, porque às vezes uma resposta que ele dá, nós vamos compreender e ajudá-lo no contexto em geral. Então, quando ele fala, prefiro guardar as coisas dentro de mim, a gente já percebe que a comunicação não tá boa. Como ele se sente quando ele guarda? O que ele faz quando ele guarda as coisas dentro dele? Quais são as reações fisiológicas, né, comportamentais, emocionais? Então, qualquer questionário, eu faço muito isso com as escalas de Beck, né? Qualquer questionário, preste atenção não na quantidade do final, mas nas respostas que cada paciente deu, que elas vão ser muito, muito importantes. Mais algumas observações, e talvez aqui a mais, não só para casais, mas para qualquer atendimento. Como está a aliança terapêutica sua com o casal ou com qualquer outro paciente que você esteja atendendo? Aplicar técnicas, protocolos, teorias, se não houver aliança terapêutica, não vai ter sucesso. Então, ela é considerada um componente central para que tenha aí uma relação eficaz e segura. Né? Esse casal precisa confiar em nós, precisa confiar em você. Então, uma aliança terapêutica bem consolidada é importantíssima. Um contexto terapêutico adequado. Né? E aí a gente vai olhar para vários caminhos. Um é o ambiente. Muitas vezes, eu vou fazer terapia de casal, mas eu moro num apartamento de 44 metros. E como a gente vai saber? Perguntando. Olha, como que é a sua casa? Como que é nós fazemos terapia? Quem vai escutar? Não, a gente está no quarto e as crianças estão na sala. Né? O seu apartamento, ele é grande, pequeno? Quantos metros tem? 44. É óbvio que essas crianças vão escutar. Se o casal colocou um fone de ouvido, se a internet, se eles têm uma internet adequada. Então, tudo isso é muito, muito importante para que possamos entender o contexto terapêutico, tá? Se está com pai, familiares, com quem mora, né? Quais são as dificuldades, então isso vai nos ajudar bastante. Então, uma análise pertinente entre os problemas apresentados, né? Então, jogue tempo, utilize tempo, invista tempo para fazer uma boa avaliação, porque senão vai ficar no chutômetro, e não é esse o nosso papel. E estratégias terapêuticas aí adequadas. Pode ser que para esse casal eu vou usar integrativa, esquema, focada na terapia comportamental sexual, contextual, não sei. E como vou saber? Por conta da análise pertinente, e aí eu vou conseguir entender essa demanda. Mas, Lu, eu vou ter que conhecer tudo isso. Mas a gente conhece tudo o tempo todo? Não. Conforme a gente vai tendo mais novos casos, essa questão de estudar, ela vai nos incentivando a estudar cada vez mais. E isso só vai trazer resultados positivos dentro do seu atendimento. E um termo de consentimento ético. Então, é importante que você tenha aí um contrato também focando na questão online, onde fala que ele tem que estar com fone de ouvido, que ele precisa ter uma internet, que vocês precisam ter privacidade, de que um tem que respeitar o outro, todas as regras que eu, Lu, sempre coloco já no primeiro atendimento, antes mesmo do casal ou do paciente falar e se apresentar, eu já falo, olha, eu sou Luciene, eu trabalho desta forma, esse aqui é um contrato, algumas regras, vocês concordam? Tá tudo bem para vocês? Tá. Então agora falem sobre vocês, o que te trouxeram aqui? Porque existem pessoas que não. Já aconteceu comigo, principalmente com pais, né, onde eu falo, olha, eu trabalho com a família, então não é entregar o seu filho e eu devolver como uma mágica todo transformada. Eu vou precisar de vocês vão ter que fazer mudanças, vocês vão fazer interações, vão ter tarefas, vocês concordam? Eu não vou fazer nada, eu nem queria estar aqui. Então, infelizmente, não tem como ajudar no processo. E a mesma coisa em relação ao casal.
Dentro dos princípios básicos para que nós possamos atender um casal, existem 5. Que o primeiro é alterar a percepção do casal acerca do seu problema, abandonando a ideia de culpabilização do outro e assumindo a própria participação na interação. Ah, você é culpado, você. Então a gente vai trabalhar para mudar essa percepção. Se a gente não trabalhar nisso antes, as outras queixas, ou a queixa principal, por exemplo, da traição, vai ser muito difícil a gente conseguir, porque vai ficar só um julgamento. A não ser que o outro realmente teve a culpa, porque ele bateu, ele agrediu, e aí é a decisão, né, de continuar uma relação que é abusiva. Modificar o comportamento disfuncional, então eu traio toda hora. Então, o quanto você está disposto a modificar isso? E aí a gente vai colocando técnicas e estratégias. Diminuir a evitação das emoções, revelando suas vulnerabilidades. Muitos casais, né? Infelizmente, alguns homens, ainda num contexto bem machista, com uma dificuldade de falar, eu tô sofrendo, eu briguei por causa do feijão, mas na verdade é porque eu queria um abraço. Mas como ela só se importa com a cozinha dela, eu briguei por causa do feijão. Então, parceiro assumir isso, muitas vezes ele não quer, porque ele vai estar vulnerável, mas a gente vai mostrar que estar vulnerável também pode ser muito importante para essa relação. Melhorar a comunicação e valorizar os pontos positivos e as interações funcionais da relação. Se até este momento eles estão ali, é porque essa relação ela é muito, tem algo de positivo. Alguém levantou a mão? Terminando a gravação, a gente vai abrir o momento aí de responder todas as dúvidas, tá bom? É necessário, então, estudar. Estudar, estudar e estudar. Eu acho que o nosso grupo tem essa característica, né? Quantas vezes o pessoal nem mandou caso, mas que a gente já conseguiu aplacar em algumas dúvidas por conta dos estudos que nós temos desenvolvido aqui, compartilhado, tanto eu quanto a Rê, quanto temos aprendido, né, com vocês e através das leituras que nós temos feito. Quer atender casal? Quer atender qualquer paciente? Estuda muito também. E aí existe, né, a questão sexual, quando é uma abordagem da sexualidade, para os casais que vêm especificamente para isso, eles já trazem isso como queixa. Então, existem poucos ensaios clínicos até o momento relacionado à sexualidade no foco online, tá? Então, isso é um desafio. Nesse desafio, quando o casal traz, qual é a queixa? Sexualidade. Então, a gente vai ter que trabalhar aí algumas questões, algumas habilidades com eles. Permissão, informação, sugestão e tratamento. Então, o que é a permissão? O profissional, ele abre espaço para discutir o tema relacionado à sexualidade. Infelizmente, nós temos terapeutas que não conseguem falar sobre sexualidade diante de um atendimento. Então, assim, não só com casal, mas às vezes a paciente, a sua mulher, ou seu homem, traz esse tema e o terapeuta, ele fica com vergonha de fazer certas perguntas que muitas vezes, né? Porque eu me masturbo muito. Você se masturba. Quantas vezes por dia? Né? Em que lugares? Existem muitos profissionais que não fazem essa pergunta, porque existem os próprios tabus. Né? Então, é importante você olhar, você é uma pessoa que tem muitos tabus sexuais, então talvez não seja um público adequado para você trabalhar, se você não conseguir trabalhar isso dentro da sua terapia, né? Existe também a falta de conhecimento sobre a questão da sexualidade, principalmente quando a gente fala de disfunções. O que é sexualidade para mim não é o que é para você, né? E dentro de toda uma diversidade que nós temos, fica mais complexo se você não se aperfeiçoar, se você não estiver com menos interesse, né? Pelo menos o interesse de buscar e compreender aquela queixa. Mas o profissional é que abre isso. Olha, vocês podem ficar à vontade para falar sobre sexualidade, com detalhes, né? Emoções, tudo o que vocês quiserem.
Informação limitada, então é levantamento e compartilhamento das informações adequadas sobre a sexualidade, informadas pela queixa específica do paciente, com foco em educação sexual. Então, enquanto você vai estudar, a mulher chegou e falou assim, eu não consigo transar com meu marido, mas por quê? Não sei, porque eu não consigo ter uma penetração, né? Você tem que ficar, poxa, porque às vezes o homem fala, é frescura, não quer saber de mim, tá me traindo com outro. E se essa mulher tiver um vaginismo? Você sabe o que é vaginismo? Você fez perguntas pertinentes aí, que envolve a parte ginecológica dela, ou urológica do homem. Então, tudo isso são assuntos aí que você tem que ter todas as informações, tá? Sugestão específica, né, onde o terapeuta pode pensar junto com o casal em alternativas comportamentais para favorecer o ajustamento. Tem uma estratégia, eu comprei um livro que chama Sexo Tântrico, né? E ele é muito interessante, porque ele me ajuda quando eu faço o atendimento dos casais a mudar, né, a ter vários exercícios para determinados casais, nem todos, mas para determinados casais. E isso é tão legal, né? Só que esse ajustamento, ele não pode ser algo baseado na minha experiência profissional, ou na minha experiência pessoal, desculpa. Tem que ser baseado na experiência do nosso paciente, do nosso cliente. E existem alguns casos que nós não vamos estar preparados e é a hora de a gente encaminhar para um sexólogo, alguém que seja realmente capaz de atender isso, né? Pensando sempre que as sugestões elas precisam ser baseadas em evidências e não em achismo. Eu acho que se você virar de ponta cabeça, quais são as evidências, quais são os estudos, né, que existem sobre isso. E, por último, o tratamento, que é a intervenção completa, né, que é a compreensão e de que forma vamos trabalhar. Então, olha, você já foi no médico, você também, você já me trouxeram as tentativas, tal. Então, agora a intervenção vai ser essa. E junto nós vamos fazer aí e mostrar e verificar se o casal aceita também, né? E quais alternativas que eles podem trazer. Também, dentro das estratégias aí de avaliação e intervenção, existe uma conceitualização, né, específica para sexualidade. Então, também aí onde você vai ver dados familiares, às vezes é uma família extremamente rígida ou extremamente liberal, existem questões culturais ou questões religiosas que podem ter contribuído, como que é a autoimagem dessa pessoa, como foram os primeiros contatos, né? Você já perguntou para o seu paciente alguma vez como foi a sua primeira relação? Né? Foi agradável ou não? Você pergunta se ele já sofreu abusos ou não. Muitas vezes a gente passa, né, por isso e a gente deixa de ter informações muito importantes, tá? Então existem aí os 2 formulários que também vão para vocês. Aqui é o programa que eu tinha falado para vocês, eu só troquei a ordem, tá? O 1 tinha que estar no lugar do 5 aí, mas é só inverter, que são 8 encontros, né? E aí vocês podem ter como proposta de atendimento este protocolo com os seus casais. Então tem a sessão 1, onde define os objetivos, depois o 2, o contexto que estamos na influência, que influencia o nosso relacionamento. Então ali você vai ter o objetivo, possíveis temáticas que podem ser abordadas, como por exemplo homofobia, estresse de minoria, estereótipos de gênero, divisão de tarefas conjugais. Então ele traz aí todo um plano, então, e aí existe depois um plano, né? Pensar como as habilidades sociais sociais conjugais podem auxiliar e proteger o relacionamento das influências, porque muitas vezes, porque o vizinho vai ver, né? Porque minha mãe falou, porque na minha religião, e aí ele traz aí um cronograma aí bem legal e bem interessante. E aí, nós temos aí, por fim,
as dicas de leitura, né, dos livros, onde o Rafa tem todos, eu acho. Só não tenho certeza do Rosa, mas eu acho que o resto ele tem todos. E que vale a pena, né, principalmente esse amarelo e esse azul, para que vocês possam aí atender seus pacientes com qualidade, né, com intervenções adequadas. Então, como eu falei, hoje a aula foi muito de dicas, de muitas informações para que você possa usar dentro dos atendimentos online, ok? Só agradecer, né, por mais essa aula que tivemos, e semana que vem estaremos de volta e vamos falar sobre intervenções online com idosos. Olha só, né? Vai ser bem interessante, até porque existem alguns idosos que têm muita dificuldade. Mas desde já, eu quero agradecer, né, esse tempinho que tivemos juntos aí, e semana que vem vamos para o nosso próximo tema. Bom, tchau!